Olá amigos, que bom ter você aí. Você é o motivo de estarmos aqui em mais um Direto com a Palavra. E hoje eu quero discorrer aqui rapidamente, porque a Palavra de Deus diz que não é pelo muito falar que serão ouvidos, mas pelo poder e ação do Espírito Santo. Eu vou usar o tema aqui, buscando entendimento. Quero ler com vocês aqui Oséias capítulo 4, verso 6, que diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Veja que isso aqui é geracional, está falando da corrupção geral de Israel, mas hoje nós somos a Israel espiritual de Deus. Se você for comigo no livro de Atos, capítulo 8, nós vamos encontrar aqui uma situação de Felipe e Eunuco, O eunuco estava vindo de adorar de Jerusalém, ele era um etíope eunuco alto oficial candense, e estava retornando de Jerusalém, e Felipe, apareceu um anjo para Felipe e disse, dispõe-te, vai a caminho aí, e desce para Jerusalém, de Jerusalém a Gaza, e esse caminho se encontra deserto. E então ele encontrou o eunuco lendo o profeta Isaías, e o Espírito Santo disse a Felipe que ele corresse do lado do carro, da carroça, da carruagem do eunuco, do lado do oficial, e começou a ouvir que ele estava lendo o profeta Isaías. E Felipe perguntou, você entende o que você está lendo? Ele disse, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então Felipe foi convidado a subir ao carro, e foram conversando, e Felipe foi evangelizando o eunuco, e chegando num determinado ponto, o eunuco viu água e perguntou, o que me impede de ser batizado? Ele disse, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E então os dois desceram do carro, e Felipe batizou o eunuco. E naquele momento ali, o Espírito levou Felipe, tirou Felipe dali, o eunuco se achou sozinho e continuou o seu caminho, se regozijando, do que tinha acontecido. E se nós lermos agora em Jeremias capítulo 31, verso 34, vai falar aí de uma promessa. Jeremias capítulo 31, verso 34, vamos lá, eu não separei aqui, mas vamos encontrar rapidamente para estarmos discorrendo com os amados. Jeremias capítulo 31, verso 34, e eu quero ler aqui o título, firmada nova aliança com Israel. Eu vou ler a partir do verso 31, diz assim, eis aí que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com vossos pais no dia que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu o haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Presta atenção. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja o verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Em Hebreus capítulo 8, verso 11, você vai ver essa descrição aqui, da profecia de Jeremias. O que eu quero dizer com isso? Você viu lá que o eunuco não entendia o que lia. E aqui vem uma promessa que chegaria um tempo, na nova aliança, o tempo em que nós estamos vivendo, e que não haverá necessidade que ninguém nos ensine. Então nós não precisamos mais fazer faculdade de teologia, nós podemos aprender a letra, podemos aprender tudo que está aqui escrito. Mas se nós não buscarmos
o aprofundamento no Espírito, não buscarmos nos aperfeiçoarmos em Deus, buscando a santidade, que é se separando para Deus, nós não estaremos afiados, posso dizer assim, para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas se nós nos consagrarmos e permitirmos a ação do Espírito Santo, não haverá necessidade que ninguém nos ensine a palavra, porque o próprio Espírito Santo nos guiará por toda a verdade. Olha que promessa maravilhosa veio através do profeta Jeremias. Você vai lá no hebraico, no aramaico, para buscar entendimento, fazendo tradução, e às vezes acaba se confundindo mais. Não é que isso não é importante, é importante você conhecer, mas se você conhecer só a letra que se diz respeito ao Antigo Testamento, né, e não o Espírito que se fala do Novo Testamento, você vai virar um religioso que não vai além disso. O que você falar não vai impactar as pessoas, e você vai falar sem ter firmeza naquilo. Você vai ter uma firmeza humana, e a Bíblia diz que a sabedoria humana ela é terrena e diabólica. Olha como é forte isso que o Senhor deixou escrito nas Sagradas Letras. Então nós precisamos estar firmados no Espírito, precisamos estar afiados com a palavra de Deus, engolir, colocar para dentro, porque nós não podemos, o Espírito Santo não pode pôr para fora aquilo que nós não colocamos para dentro. Então nós precisamos colocar para dentro, mas dar legalidade ao Espírito Santo para que nos conduza. Ele nos conduzindo através da sua palavra, amados, não há inferno que resista. Não há inferno que nós podemos dar com os pés na porta do inferno. A porta do inferno não prevalecerá contra os filhos do Senhor. Amém, amados? Louvado seja Deus. E isso significa o quê? Que nós temos acesso direto a Deus, através de Jesus. Nós não precisamos ir a um sacerdote para que o sacerdote nos leve à presença de Deus, ou leve a dúvida que nós temos perante Deus. Mas Jesus nos dá acesso direto ao Pai. E Ele subiu e deixou o Espírito Santo para que nos guiasse por toda a verdade. E Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amados? Louvado seja Deus. Então precisamos ter entendimento para não perecermos com um manual sagrado e tão importante, que nos ensina a sermos filhos, nos ensina a ser pais, nos ensina a ser esposo, esposa, nos ensina a ser sacerdote, nos ensina a ser empresário, nos ensina a ser funcionário, nos ensina tudo para vivermos uma vida aqui plena, mesmo no meio das dificuldades. Como comentei ontem, até a tristeza salta de alegria quando nós damos legalidade e liberdade para o Espírito Santo fazer em nós e através de nós. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado, Senhor, por nos dirigir e ter trazido a nós, Senhor, o Teu Espírito Santo para nos guiar por toda a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.